Cai Gentan. Falando sobre as raízes da sabedoria. Gentileza. Ao encontrar um velho amigo, o afeto é maior do que antes. Ao encontrar conhecimento oculto e secreto, a ansiedade deve ser controlada. Ao tratar dos mais velhos e incapazes, nossa cortesia e respeito devem ser ainda maiores. Ao encontrar uma pessoa equivocada, use a sinceridade para mudar sua mente. Ao encontrar uma pessoa violenta, use a calma e a gentileza para conquistá-la. Ao encontrar uma pessoa má e egoísta, use seu bom nome e a energia moral para ensiná-la. Assim, não haverá nada, debaixo do céu, que você não possa mudar por meio de sua influência. Diz um provérbio: deixe um pouco de arroz para os ratos, e apague a lâmpada para os cupins. Essa atitude compassiva dos antigos é o que faz com que a humildade prospere e floresça. Sem essa atitude, as pessoas não são mais do que uma casca vazia, um templo sem alma. Seja reservado, mas também tolerante e generoso, e as pessoas não ficarão ressentidas. Assim, suas obras durarão muito tempo, e as pessoas o recordarão com saudade. Quanto à virtude, seja atento e cuidadoso com as mínimas coisas. Quanto à generosidade, exercite-a com quem não pode retribuir. Com olhos tranquilos, observe as pessoas. Com ouvidos sóbrios, escute as palavras. Com o coração tranquilo, perceba os problemas. Com a mente serena, encontre a razão das coisas. Não me recordo do que fiz pelos outros. Não me esqueço dos erros que cometi. Não me esqueço da bondade dos outros. Não me recordo das ofensas dos outros. Sabedoria. Negociar com a gratidão não é tão bom quanto ajudar sem interesse. Fazer novos amigos não é tão bom quanto tê-los há muito tempo. Criar uma boa reputação não é tão bom quanto guardar a virtude do silêncio. Dedicar-se a condutas espalhafatosas não é tão bom quanto levar a cabo pequenas coisas com esmero. Quem come apenas para se saciar, desfruta a verdadeira saciedade, e a gula desaparece. Quem faz sexo apenas para se saciar, desfruta a verdadeira calma, e a luxúria desaparece. Por isso, se uma pessoa puder se arrepender de seus erros e se desfazer de suas obsessões, então sua natureza se acalmará e se centrará, e suas ações serão sempre sem erro. Ao jogar uma rede de pesca, às vezes cai nela uma folha. O louva-a-Deus vem comê-la, mas vira presa de um pardal. Existem engrenagens nas engrenagens, e mudanças nas mudanças. De nada vale a astúcia vã do ser humano. O besouro que vive no excremento é sujo, mas um dia vira cigarra, e bebe do vento outonal. A erva podre não brilha, mas nela nascem os vagalumes que cintilam abaixo da lua de verão. Assim, a pureza pode surgir da impureza, e o claro pode vir do obscuro. Ao estar na corte, não se esqueça do cheiro da montanha e dos bosques. Ao estar só no meio da floresta, não esqueça do cheiro dos livros. As pessoas tomam por prazeroso aquilo que as satisfaz, mas, quando seus corações estão cheios de prazeres, elas ficam amarguradas. Por isso, o sábio se compraz com aquilo que contraria seus desejos, e no fim, sua amargura se transforma em alegria. Quando chega a primavera, o clima é agradável, as flores cobrem a terra de cores, e os pássaros entoam belos cantos.
Os letrados se alegram de estar nas listas dos aprovados nos exames públicos, e voltam a se vestir e comer bem. Mas, se nesse tempo, não prestarem atenção em dizer palavras justas, e realizar ações meritórias, ainda que vivam 100 anos nesse mundo, suas vidas inteiras não terão mais significado do que viver um dia apenas. No coração das pessoas existe um livro da verdade, mas o texto está incompleto, e as folhas estão rasgadas. O espírito das pessoas guarda uma melodia da verdade, mas ela está encoberta por músicas e danças sensuais e superficiais. A busca da virtude deve apagar todas as coisas externas e penetrar na raiz das coisas, na origem de sua natureza íntima. Só assim se alcançará um verdadeiro aprendizado. No céu claro iluminado pela lua não há um espaço enorme para voar, e assim mesmo, a mariposa se lança contra a luz da vela. Entre as fontes puras e os frutos silvestres, não há o que beber e comer. No entanto, a coruja não insiste em seu vício pela carne podre dos ratos. Quantas pessoas no mundo não são como as mariposas e as corujas? Sabendo que existe a mutação, e que tudo um dia declina, o desejo de obter sucesso já não é tão forte. Sabendo que existe vida, e que tudo um dia morre, não desperdice mais tanta energia querendo ser imortal. O tempo em si é longo, mas as pessoas dividem-no em meses e anos. O céu e a terra são vastos, mas as pessoas dividem-nos em pedaços, e os usam mal. As flores da primavera, os ventos do verão, a lua de outono, e mesmo a neve do inverno, servem para apreciação humana, mas as pessoas, sempre tão preocupadas, não conseguem perceber isso. Uma árvore volta às raízes, e então vemos que as flores, as folhas e os ramos, floresceram em vão. Os assuntos humanos se encerram no caixão, e então, vemos que sedas e jades não servem para nada. Ficar doente, para depois dar valor à saúde. Brigar, para depois entender que a paz é uma bênção. Quem disse que isso é sabedoria? Ficar feliz, mas compreender que a raiz da tristeza já está presente. Cuidar da vida, sabendo que essa é a causa da morte. Isso sim é sabedoria. Relacionamentos. Não reprove aos outros por suas pequenas transgressões, não divulgue seus segredos vergonhosos, não pense em suas faltas passadas. Essas coisas refinam nosso caráter, e mantêm afastada a desgraça. Ao censurar alguém pelas suas faltas, cuide com seu temperamento. Ao ensinar a moral para alguém, considere suas propensões. Todos os méritos e conquistas podem ser arruinados com apenas uma palavra desastrosa. Todos os crimes e pecados podem ser absolvidos com apenas uma palavra de arrependimento verdadeiro. 1000 peças de ouro não compram um momento de amizade verdadeira. Uma comida simples, oferecida com amor, merece toda uma vida de gratidão. Um amor, levado ao extremo, pode despertar a inimizade. Mas uma amizade pura, e sem amarras, pode transformar o rancor em alegria. Ao encontrar alguém que te engana, não o denuncie. Ao ser insultado, permaneça impassível. Assim você terá um bom humor infindável, incontáveis benefícios e vantagens. Ao lidar com os maus, não é difícil ser correto, difícil é não odiá-los. Ao lidar com os sábios, não é difícil ser respeitoso, o complicado é agradá-los. Um pai é fraterno e amoroso com seus filhos, os irmãos mais velhos são cordiais com os menores. Ainda que isso seja levado à perfeição,
não é mais do que obrigação, e não deve ser causa de gratidão. Se aquele que distribui bondade se orgulha disso, e os que recebem se sentem agradecidos, então os familiares se convertem em estranhos, e suas relações se transformam em negócios. Uma pessoa de pensamento magnânimo trata a si mesma, e aos outros, com respeito, e por isso, sua grandeza está em toda parte. Uma pessoa de pensamento mesquinho trata a si mesma, e aos outros, com pequenez, e por isso, sua malícia está em toda parte. Uma pessoa virtuosa evita o luxo e a ostentação, e se afasta do aborrecimento e do pessimismo. As ações de uma pessoa correta são serenas, seus sonhos são calmos. As ações de uma pessoa má são perversas, e suas conversas sempre têm intenções nefastas. Não provoque inimizade com pessoas de baixo caráter, elas já têm seus próprios rancores. Não louve pessoas já realizadas e superiores, elas não concedem favores de forma ordinária. Receber bondade, sem retribuir, pensar em vingança, mesmo diante de uma pequena ofensa, dar ouvidos e acreditar em boatos, ver a bondade em plena luz do dia, e não acreditar nela. Essas são as características de uma pessoa de baixo caráter moral. Corte-a de suas amizades. Matéria. Quem gosta de ouro, mas se ressente de não ter jade. Quem ganha um posto, mas se ressente de não ter um cargo mais alto. Esse, mesmo tendo poder e riqueza, continua sendo mendigo. Quem se contenta com a sorte, toma sopa como se fossem carne e grão de primeira, que se veste com roupas comuns, mas se sente confortável, como se estivesse com pele de raposa ou arminho. O humilde não é, assim, menos feliz do que reis ou príncipes. Em meio aos luxos e comodidades, uma pessoa é como um fogo abrasador, e sua ânsia de poder é como um incêndio violento. Se esses desejos não foram moderados com aspirações sensíveis e honestas, esse fogo não consumirá aos outros, mas a si próprio. As montanhas e os bosques são paisagens belíssimas, mas quando as pessoas se encantam com elas, se transformam em feiras. Livros e pinturas são objetos apreciáveis, mas quando as pessoas os valorizam, se transformam em mercadorias. Um coração, livre dos desejos de fama e riqueza, transforma a terra numa residência imortal. Mas um coração, sempre cheio de desejos, faz com que até um paraíso seja um mar de lágrimas. Um benfeitor não considera suas ações boas, nem que ajudou alguém. Desse modo, um punhado de grãos se transforma num celeiro. O ganancioso pensa no retorno do que dá, e calcula seus lucros sobre quem ajuda. Desse modo, uma fortuna eterna não vale uma moeda de cobre. Se a riqueza e a reputação vierem do cultivo da virtude, elas serão como flores nas montanhas e bosques, florescem naturalmente e em abundância. A riqueza obtida pela artimanha é como as flores dos jardins e canteiros, florescem rápido e acabam logo. A riqueza obtida pelo poder e autoridade é como as flores de vasos e jarros, sem raízes fortes, apenas aguardam o dia de sua morte. Aquele que preserva sua virtude, sofre de solidão. Aquele que vive atrás do poder e da riqueza, sofre uma miséria sem fim. Aquele que aspira à verdade e vê além das coisas materiais, prefere sofrer de solidão e evitar a miséria sem fim. Se um coração não é materialista, ele é como um céu de outono sem nuvens,
ou como um mar sem brumas. Se alguém tem apenas seus livros e um alaúde por companhia, seu cantinho será como um quarto de pedra, ou um palácio imortal. Quando a dinastia Jin estava prestes a acabar, um par de camelos de bronze reais foi roubado e largado no meio do mato, cumprindo uma antiga profecia sobre o fim do reino. Ainda assim, eles se orgulhavam de seu garboso exército. Mesmo que seus corpos estivessem prontos para servir de pasto para os cães e as raposas do norte, ainda assim, se preocupavam em acumular ouro. Um provérbio diz: bestas ferozes podem ser domadas, mas o coração humano é difícil de dominar. Vales profundos podem ser preenchidos, mas a ganância humana é insaciável. Palavras verdadeiras. Mente. Hoje em dia, as pessoas tentam meditar para apagar seus desejos e pensamentos confusos, mas nunca conseguem fazê-lo. Apenas a mente que apaga os pensamentos anteriores e se fecha aos anseios futuros pode ter sucesso. Só uma mente que expulsa o imediatismo pode alcançar alguma coisa. Uma pessoa de pensamento generoso é como o vento da primavera que faz florescer a terra, e que faz as 10.000 coisas se desenvolverem. Uma pessoa de pensamento egoísta é como a neve do norte, sombria e gelada, que traz a morte a tudo que toca. No ócio, não desperdiça seu tempo. Há sempre algo com que ocupar-se. Na tranquilidade, não deixa de fazer as coisas. Há sempre um bem que se possa fazer. Na obscuridade, não deixa que sua mente trame ou se engane. É benéfico manter o pensamento claro. Virtude. Estudar, sem buscar a virtude dos sábios, é ser um mero copista. Ter um cargo oficial, sem amar o povo, é ser um ladrão bem vestido. Dar lições de virtude, sem praticá-la, é como recitar os clássicos sem compreendê-los. Realizar um trabalho, sem visar a virtude, é tão efêmero como a vida das flores ante os olhos. Aquele que age de boa fé atua com sinceridade, mesmo que os outros não sejam sinceros. Aquele que suspeita de tudo age com falsidade, mesmo que os outros não sejam falsos. A virtude segue a tolerância, e a tolerância cresce com o conhecimento. Assim, quem deseja aprofundar a virtude, não pode deixar de lado a tolerância. E se aspira à tolerância, não pode se contentar com pouco conhecimento. Paz. Aquele que residiu em um lugar baixo, sabe o perigo de ir para o alto. Aquele que esteve na escuridão, sabe o quão deslumbrante é a luz. Para manter-se sossegado, conheça as preocupações que o afligem. Aquele que sabe cultivar o silêncio, sabe o quão é incômodo o falatório. Para conquistar os demônios, primeiro conquiste o próprio coração. Quem conquista seu coração, submete os demônios. Para controlar a violência, primeiro se controlam os motivos. Se o espírito estiver calmo, a violência externa não poderá invadi-lo. No meio do barulho e da confusão, a tranquilidade da mente se dispersa e se perde. Em meio à paz e à tranquilidade, o que se perdeu regressa, e o que foi esquecido é lembrado. Entre a calma e a agitação há pouca diferença, mas entre a ignorância e a sabedoria, há uma diferença enorme. Quem se aquieta percebe as nuvens brancas, as pedras, e começa a compreender as coisas mais profundas. Quem se cansa correndo atrás de riqueza, precisa de música e festa para esquecer suas fadigas. Quem realmente se ilumina, não se perde na solidão ou na sensualidade, mas encontra, em qualquer lugar,
as manifestações das leis do céu. Passeando pelas montanhas e bosques, pelas fontes e rochedos, a agitação do coração gradualmente desaparece. Há uma calma prazerosa na poesia e na pintura, que faz os pensamentos vulgares desaparecerem. Assim, o sábio não se apega aos prazeres, nem perde suas aspirações, e sempre encontra formas de cultivar a si mesmo. Caminho sozinho, cajado na mão, por entre as alamedas de pinheiros, e quando faço uma pausa, a bruma envolve minhas roupas rotas. Baixo a janelinha de bambu, a cabeça encostada num livro, desperto com a luz da lua sobre minha coberta. Tais são os prazeres da solitude, que qualquer um pode perceber, se cultivar sua mente.